Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 18, que diz: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não se pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. A tentação tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo dela é o de nos fazer cair e pecar. Conforme João capítulo 10, versículo 10, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso, é importante conhecer o que é tentação. A tentação é inevitável. As principais versões da Bíblia em língua portuguesa indicam que todos passarão por tentações. A questão não é se, mas quando vamos ser tentados. Nenhuma tradução portuguesa cogita como possibilidade, elas afirmam quando for tentado. O nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que estamos sujeitos a ela a todo momento. Precisamos prestar atenção continuamente. Ninguém pode dizer que não passa por tentação, pois é naturalmente humana, como nos ensina Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A tentação é maligna. A afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal salienta o caráter bondoso de Deus. A natureza santa de Deus é solidificada no bem e o mal é incapaz de seduzi-lo. A bondade de Deus é inabalável, a ponto dele sequer poder olhar o mal. Entendamos que, ainda que o diabo tente uma pessoa, ela só cairá se ceder. A tentação surge da cobiça e isso é inviável para Deus. Ele é o dono de tudo, de forma que não há o que cobiçar. Além disso, o 10º mandamento de Deus diz: não cobiçarás. E Deus não pode negar a si mesmo. A tentação, sendo o caminho do mal, é totalmente contrária à natureza de Deus. A tentação é humana. Deus não é o responsável pela tentação. Ele não tenta ninguém. A tentação tem por objetivo fazer pecar, induzir ao erro. Não lemos na palavra que Deus é tentador, mas o diabo é assim chamado. Esse papel é do diabo, não de Deus. Imaginar que Deus nos induz ao mal é contrariar a natureza divina dele. Deus é bom em todo o tempo e no tempo todo, em todo tempo, Ele é bom. O nosso desejo de nos livrar da culpa do pecado, acabamos cometendo outro erro: atribuir ao diabo todas as nossas culpas. Porém, embora o diabo seja chamado de tentador, a Bíblia atribui o problema à cobiça humana e não à tentação diabólica. Nenhum efeito teria a tentação diabólica se não houvesse a cobiça humana, pois, como vimos antes, não nos vem tentação que não seja humana, e cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação é identificável.
Embora o nome de tentador seja atribuído ao inimigo, vimos que o maior problema da tentação não é o diabo, e sim os nossos desejos. É preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos-nos de que o animal vai até a armadilha, e o peixe vai até o anzol atraído por uma necessidade legítima de se alimentar. Assim também, alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos como o desejo de comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos se nos atraírem e nos seduzirem. A palavra cobiça, traduzida algumas vezes como concupiscência, vem do grego epitimia e pode algumas vezes significar o desejo legítimo. Por isso, é importante exercitar o fruto do Espírito, que inclui o domínio próprio. Lembre-se de que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Quais áreas da sua vida você acredita serem inofensivas? Perceba que até mesmo as vontades do dia a dia podem ser ciladas para o pecado. Se autopromover, divertir-se, ter dinheiro, amigos, sair, passear, vigiar, ser popular. Na maioria das vezes nós armamos essas ciladas para nós mesmos. Você sabe qual é a natureza de seus desejos? Portanto, esteja alerta, não subestime uma tentação. A tentação se encarrega de anunciar, propagar, oferecer, estimular a prática do pecado. A cobiça é a mãe do pecado. Ela o concebe e o dá à luz. Muitos alimentam a cobiça pensando que podem suportar a tentação. Assim, acabam por cair na armadilha do inimigo. Sinônimo de conceber, neste contexto, é consentir, permitir. A partir do momento em que a pessoa consente ou permite a cobiça, estará naturalmente permitindo a entrada do pecado. E o pecado pode ser muito sutil. Se nos entregarmos aos prazeres da comida, poderemos nos tornar glutões. Se consentirmos com a bebida alcoólica, poderemos ser dominados por ela. Se nos deixarmos levar pelo cansaço, poderemos nos tornar preguiçosos. O objetivo é a consequência final do pecado. O objetivo e a consequência final do pecado é sempre a morte. Foi assim desde o início com a serpente no jardim do Éden. Antes mesmo da consumação do pecado, a morte havia sido dada como sentença condenatória de Deus sobre o pecado. No dia em que pecaram, Adão e Eva morreram espiritualmente, pois foram separados da intimidade com Deus, que é a fonte da vida. A morte física veio depois para confirmar o que já havia ocorrido espiritualmente no ser humano. Pela falta de disciplina em obedecer a Deus, ocorre a morte. Precisamos resistir ao diabo, mas devemos fugir das nossas paixões. É muito difícil vencermos sozinhos o nosso próprio instinto. Paulo sentiu isso na pele. Por mais que ele quisesse fazer o bem, realizá-lo estava além de sua capacidade como ser humano. A razão é que nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado, e somente por meio do sacrifício de Jesus podemos ser purificados e deixar de ser escravos do pecado. Com Jesus, somos capazes de evitar o pecado, e a melhor forma de fazer isso diante da nossa própria cobiça é fugirmos. A cobiça só tem dois fins: ou é saciada ou é abandonada. A melhor forma de abandonar a cobiça é afastar-se daquilo que é cobiçado. Ninguém nunca disse que tal atitude seria fácil. Jesus nos diz que existem dois caminhos a seguir, um que leva à vida e outro que leva à morte. O caminho da vida é apertado e difícil de entrar. Para trilharmos, temos que estar dispostos a negar a nós mesmos. Essa é a única rota de fuga da tentação. O que você tem perdido por causa do pecado? Sonhos? Amigos? Oportunidades? Família? Ministério? Quantas dessas coisas poderiam ter sido salvas se você abrisse mão de alguns desejos egoístas e buscado a seguir o que Jesus ensinou? O momento certo para se arrepender e sair de um abismo é antes de cair nele, antes que seja tarde demais. A tentação é um problema provocado por nós e não por Deus. O diabo é o tentador, mas está em nos fazer cair nessa tentação e pecar. O desejo é reconhecer nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza e vencê-la.
Não temos condições de enfrentar a tentação, pois somos fracos diante de nossos próprios desejos. Portanto, a única forma de vencer a tentação é fugir dela. Mas fugir do que nos atrai exige força espiritual. Por isso precisamos buscar forças no único que foi tentado, mas nunca pecou, Jesus Cristo. Alimentemo-nos da palavra de Deus e cuidemos de nossa saúde espiritual, pois o mal que o tentador sugerir só terá efeito se nos deixarmos levar por ele. Decida vencer e não mais ser participante dos intentos do inimigo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela sua majestade santa. Obrigado pelo seu amor, obrigado, Pai, por mais este dia nos revelar a sua santidade, nos revelar o seu governo, nos revelar, Pai, o seu domínio, nos revelar, Pai, oh, aleluia, esse reino que é maravilhoso, pois uma vez que assumimos e temos, Pai, a direção, Senhor, desse reino, os nossos olhos ficam, Senhor, cativos ao conhecimento de Cristo e começamos a contemplar, a mergulhar e a ver a sua maravilhosa graça ser manifesta, Senhor. Então, que nós possamos cada dia mais ter esta revelação, este discernimento, que a tentação é algo que está dentro de nós. Esta cobiça ou este desejo egoísta que nos leva à morte, porque diante de tudo isso, o Senhor é muito claro. Nós não temos que enfrentá-la, nós temos que afastar-se dela e vencer. E assim ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para continuarmos vencedores e longe de tudo isso. Isso é maravilhoso. Que esse reino, Senhor, seja estabelecido dia após dia em nós, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer, a sua graça, a sua glória e a sua vontade. Então, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, faça estarmos, Pai, ligados, conectados, Pai, contigo e ouvirmos a sua voz e obedecermos, para que o seu nome continue sendo, Senhor, glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações e atitudes. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Consagramos todos os nossos sentidos para que o Senhor nos direcione a tudo que o Senhor tem preparado para nós neste dia chamado hoje. Muito obrigado, Pai. Assim, Senhor querido, consagramos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.